Salve pessoal! Então eu vou gravar para vocês agora o último dos vídeos, tá? Um vídeo de 10 minutinhos falando especificamente do Foucault, ok? É evidente que eu não vou cobrar a obra inteira dele, eu separei só a ordem do discurso para vocês gravarem. E o texto, a ordem do discurso, ele basicamente é bem dirigista. Tem só uma coisa que eu coloquei num primeiro momento fora da ordem do texto. Tá? Tem alguns acréscimos que eu vou mencionar daqui a pouquinho, mas tem só uma coisa que eu coloquei fora da ordem do texto que é necessário pontuar de forma separada. Que é o seguinte, falei para vocês que o Foucault tem 3 fases de estudo, tá? Então uma epistemológica, uma arqueológica e uma biopolítica. E eu expliquei para vocês que a epistemológica vai falar sobre grandes epistemes, né, grandes construções epocais conceituais, a arqueológica vai tentar falar sobre a reconstrução de um determinado panorama histórico em uma determinada época, e a biopolítica vai falar sobre a possibilidade de investimento do biopoder, e portanto de um poder que vem e que é fundamentado e legitimado com base nas características físicas ou em traços específicos do controle da saúde. Ele tem uma ligação mais profunda com o discurso médico e acaba vindo como uma espécie de consequência do discurso próprio do modelo disciplinar e do modelo de controle, tá? Desses dois modelos que vão sendo encaixados por ele antes dele falar especificamente sobre o panorama da segurança, né? Então, mas isso é só para vocês terem uma ideia, tá? Eu não vou fazer nenhuma cobrança em especial a respeito disso. O que me interessa na realidade está dentro do texto, a ordem do discurso. Esse texto, ele começa com uma discussão que o Foucault trava, ele começa na realidade com um parágrafo que eu acho super impactante, que é justamente o parágrafo que vai especificar o papel do silêncio na produção do discurso. E ele diz assim que ele gostaria de poder dar continuidade a um discurso ao invés de começar um discurso, porque o início de todo discurso oferece para a pessoa que o produz uma consciência muito grande do seu sentido. Tá? O que ele está querendo dizer com isso é que esse silêncio que é prelúdio do discurso, ele insinua a noção de que o discurso tem um sentido dirigido e esse sentido vai deflagrar uma série de consequências. Mas se o discurso é continuado, se o discurso tem uma persistência, uma perenidade, uma continuidade, ele acaba sendo aliviado e o seu autor já não tem mais as mesmas condições, as mesmas preocupações no que diz respeito, no que concerne mais especificamente à produção de uma determinada linguagem. Então, assim, o discurso que é iniciado, ele oferece essa responsabilidade para aquele indivíduo que está deflagrando esse discurso. O discurso que é continuado, ele pertence à esfera específica do discurso moderno e ele vai ter certos atributos, sendo o principal deles a ser abordado aqui, aquele de ele ser um comentário, um discurso de comentários. Tá? O Foucault ele vai tentar entender a transição de discursos em 2 modalidades grandes. A primeira delas é a modalidade da antiguidade, que é a modalidade do cuidado de si. Essa modalidade, que é a do cuidado de si, ela surge com a consolidação do discurso socrático. E quando o discurso socrático vai ganhando força, vai tomando forma, ele automaticamente começa a consolidar espaços que determinam, primeiro, a posição estratégica da verdade. Segundo, um jeito específico de obtê-la e legitimá-la, qual seja a maneira de você cultivar a sua própria alma e de você crescer através da produção de um autoconhecimento antes de buscar o conhecimento ontológico das coisas que te cercam. Nos 2 casos, esses modelos, nas 2 linhas de frente, esse modelo de produção do conhecimento, que é chamado cuidado de si, refuta aquilo que o sofista faz. E isso é importante porque o Foucault entende que o sofista, ao contrário de ser denegrido como ele foi pela filosofia no seu sentido tradicional, tem um papel super relevante, qual seja o papel de trabalhar com a maleabilidade, com o alcance da linguagem, dessa forma testar os limites do discurso. Nessa época a gente entenderia que existia um processo dialógico de produção da linguagem e um pouco ao modo nietzschiano, a moda nietzschiana, a gente teria tido uma transição em que esse diálogo foi se perdendo, foi se reduzindo e acabou sendo incluído apenas no sentido específico de uma posição estratégica da verdade quando de sua produção. Tá? Então seria mais ou menos essa a intenção, a ideia geral do cuidado de si. O cuidado de si ele leva uma consequência imediata, qual seja a de que o saber produzido coloca o indivíduo que cresceu com esse saber e que se conheceu melhor a uma posição específica, qual seja a posição de poder perante os outros, já que ele sabe mais, pode educar os outros melhor e, portanto, pode conduzir os outros melhor. Esse indivíduo, portanto, tem uma característica que é chamada saber-poder. E esse saber-poder define, dali por diante, tudo que a produção do conhecimento vai significar. O conhecimento produzido influencia de uma maneira pesada, de uma maneira contundente, definitiva, as relações humanas e, por conta disso, acaba estabelecendo uma certa microfísica do poder, um certo fluxo de relações de poder, que vai se depositar, sobretudo, na posição daquele que detém o conhecimento, na posição da retenção do conhecimento em um sentido próprio. Ok? Existe um segundo momento, que é justamente um momento que vai superar esse lugar
de transição primordial do discurso, que é um momento específico da construção do discurso moderno. Como eu falei agora há pouco, o discurso moderno ele é embasado na produção de comentários. Ele já não é mais um discurso criativo, ele já não é mais um discurso de autoconhecimento e nem de cultivo de si. Ele é um discurso que, ao contrário, vai tentar pertencer a um universo de continuidades propriamente ditas, tirando de si mesmo a responsabilidade de constituição de sentido e, dessa maneira, despindo-se na organização do sentido daquela preocupação com o silêncio. Isso significa que todo discurso é, na realidade, um discurso continuado entre indivíduos, e esse discurso continuado assume características de um empobrecimento derivativo. O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que o discurso Foucaultiano, o discurso na leitura Foucaultiana, quando a modernidade é construída, não o discurso Foucaultiano, mas o discurso moderno na leitura de Foucault, acaba sendo um discurso arquitetado, construído, organizado apenas no sentido de continuar, comentar e analisar coisas que já foram trazidas à tona. Basicamente, a questão do discurso científico começa a ser essa. E esse discurso vai ter algumas características interessantes. Primeiro, isso está lá na hermenêutica do sujeito, ele vai dizer para nós, perdão, está nas palavras, hermenêutica do sujeito. Ele vai dizer para nós, perdão, desculpa eu não lembrar as referências todas, né, mas ele vai dizer para nós que existem 4 qualidades específicas desse discurso: a assimilação, a familiaridade, os estados metafóricos e as oposições. Nesses modelos são considerados como tradições metodológicas implantadas pela modernidade, mas a rigor não são métodos, são apenas movimentos possíveis com os objetos do discurso. É importante notar isso. Mais do que isso, o discurso ele começa a criar a fisionomia de um objeto desejado, mas ao mesmo tempo, como esse objeto desejado não tem um aprofundamento ou uma verticalização próprios no discurso, o objeto de desejo se torna o próprio discurso. Eu deixo de desejar aquilo que eu posso fazer com o discurso e passo a desejar a própria constituição do discurso. Nesse sentido, o discurso adota 3 posturas fundamentais que vão defini-lo e vão criar um modelo chamado modelo de normalização. A normalização basicamente estabelece todas as rotinas que vão se aproximar do sentido discursivo criado e que vão eliminar discursos ou rotinas opostas e que vão de alguma maneira limpar, criar uma espécie de construção coerente dos comentários do discurso, de maneira a impedir que esses comentários, essas construções coerentes, sejam de alguma maneira, que as construções incoerentes tenham de alguma maneira uma intrusão no discurso. Nesse caso, nós vamos ter 3 grandes pontas de lança, 3 grandes estratégias fundamentais que vão permitir a essa organização discursiva, esse retesamento e essa limpeza. A primeira delas é chamada exclusão, a segunda delas é chamada interdição, a terceira delas é chamada supressão. E esses 3 modelos, basicamente, eles vão permitir a gente compreender melhor o que acaba acontecendo com o discurso. Os modelos de exclusão, eles podem ser tanto modelos de exclusão de objetos específicos do discurso, que são considerados incoerentes e jogados fora, como objetos de exclusão da própria força produtora do discurso. O exemplo que eu dei em sala para vocês, e é o exemplo mais notável que o Foucault suscita, é o exemplo do louco. O louco ele fala coisas que não se aproveitam, e no entanto, como Foucault coloca, o louco faz a travessia das construções discursivas e das representações de discurso, demonstrando mais especificamente que elas não funcionam e que elas podem ser vítimas de determinados lances de incoerência. Depois disso nós vamos ter a interdição. A interdição determina uma negação fundamental do próprio discurso, e todas as vezes que eu tento estimular, incentivar e atacar um determinado discurso, eu só reforço essa negação. Isso eu comentei que está lá no início da história da sexualidade, e tem uma ligação mais íntima com as razões pelas quais o Foucault vai produzir o discurso. E por fim, a ideia de uma supressão discursiva que vai justamente promover uma sufocação que o indivíduo coloca sobre ele mesmo no final das contas, e que, portanto, reduz ainda mais o alcance da produção discursiva, impedindo a apropriação e debate. Notem que a construção dialógica do discurso também fenece justamente porque as produções dialógicas que permitiriam a criação desses ruídos, desses pontos de enfrentamento, desses lances polêmicos, dessas jogadas polêmicas, acabam se concentrando sobretudo num contexto de uma continuidade discursiva que elimina a possibilidade de incoerências, ou seja, de todo modo, aquele trabalho que nós temos no sentido do alcance da linguagem, no sentido específico das fissuras criadas pelas contraposições, ele vai sumindo, e mesmo que apareça, são oposições construídas e não oposições genuínas. Assim, a verdade se torna basicamente uma posição estratégica, deixa de ser alcançável, atingível, deixa de existir, inclusive, ela se torna só uma posição estratégica para legitimar e referendar certas afirmações, e com base nas afirmações referendadas, nós passamos a ter todo um conjunto de observações chamadas, então, observações coerentes. Ok? O que é que vocês precisam saber do Foucault? As fases da produção do seu pensamento,
Precisam conhecer a ordem do discurso, a relação da ordem do discurso com o silêncio, com o seu início, portanto, o silêncio do seu início. Aquela experiência do fora que eu comentei com vocês em sala, justamente em cima do Blanchot. A produção de sentido com base nesse silêncio é a responsabilidade da produção de sentido, isso provavelmente vai aparecer numa questão discursiva. Precisa saber a diferença entre a fase do cuidado de si e a fase do discurso coerente, contínuo, e dos comentários, que pertencem à esfera do discurso moderno, com o escalonamento dos seus métodos. Precisam saber quais são as características desse discurso e quais são as pontas de lança que esse discurso produz para a desconstrução de correntes ou discursos opostos. Então, a exclusão, a interdição e a supressão do discurso. Ok? Isso é basicamente aqui a gente tem uma leitura geral da ordem do discurso. Não esqueçam também que o próprio discurso acaba se tornando objeto de desejo, já que as representações vêm ao primeiro plano e as forças desejantes e os desejos são arrastados para fora. Ok? Vocês têm agora, então, 5 vídeos. Eu tentei ser o mais sucinto possível para tentar evitar que eles ficassem com 3 horas de extensão. Vocês devem ter mais ou menos 1 hora de vídeo para assistir como revisão para a prova. Peguem os cadernos, peguem as leituras e qualquer coisa, por favor, me procurem nesse meio tempo. Eu vou estar fazendo algumas revisõezinhas pontuais hoje, na quinta-feira. Então, por favor, deem uma espiada, vejam o que vocês têm de dúvidas e me procurem caso vocês precisem, ok? É isso aí, pessoal. Nos vemos a partir de sexta-feira nas nossas provas. Sucesso para vocês e tudo de bom. Um abraço.